nome é Elaine e eu sou casada com o Vinícius. Bom, eu sou o Vinícius, sou casado com a Elaine. Nós chegamos aqui na igreja na Odres Novos no início desse ano, então faz mais ou menos 9 meses que nós estamos aqui. Nós já conhecíamos o pastor Tiago de outras igrejas, né, de outros momentos, e acabou que a gente não se falou mais, assim. E depois de um tempo que a gente começou a procurar a igreja para frequentar, a gente já estava sem encontrar um local faz mais ou menos 5 anos, e nessa procura a gente encontrou a Odres Novos nas redes sociais, e ali naquele momento a gente encontrou o pastor Tiago novamente, e a gente decidiu fazer essa visita. E desde então a gente veio e posso dizer que a nossa vida tem sido impactada em todas as áreas. E foi quando o pastor Tiago me chamou para entrar nos voluntários. E nesse dia eu falei para ele que eu queria muito entrar, mas pelo problema da minha coluna, eu não conseguia ficar passar de 20 minutos em pé, porque minha coluna travava e daí eu precisaria de ajuda para sair do lugar. E ele disse: filha, Deus vai te curar. E exatamente uma semana depois, no domingo de manhã, na hora da oferta, o pastor Fernando falou que ele estava com uma dor na coluna e mostrou que era exatamente aonde eu sentia a dor. E ele falou que alguém estava sentindo essa dor e que Deus queria curar naquele dia. E eu fui lá na frente, levantei minha mão bem rápido, fui lá na frente e ele orou por mim e Jesus queria me curar, eu queria ser curada. E depois daquele dia eu fui curada e hoje já fazem 4 meses que eu não tomo nenhum medicamento para dor na coluna, que eu não travo mais, que eu não sinto mais dores. Nessa época foi bem difícil para nós, assim, porque antes desse período de cura, né, ou durante o período ali, porque, como a Elaine comentou, na verdade tudo que a gente fazia, né, era difícil, assim, porque se a gente fosse andar, por exemplo, na rua, num shopping, tinha esse risco de travar, né, uma vez chegou a travar durante o shopping, assim, né, eu saía meio que arrastando ela ali, né, mas no final deu certo, assim. Então, e a gente veio no dia a dia vendo, assim, era difícil porque a medicação que ela tomava, além de deixar ela praticamente paralisada ali no sofá, na cama, ela não podia praticamente fazer nada, né? Então, sonhar, levantar, fazer alguma coisa que ela queria. Então, acabava que afetava, né, a casa de uma forma geral, porque a gente sofria junto, né, devido a esse problema. E realmente, como a Elaine comentou, quando teve esse momento de oração e que o pastor orou, na hora a gente sentiu muito forte, assim, que Deus, além de estar na casa, Deus ia fazer alguma coisa grande. Engraçado que logo depois disso, a gente chegou em casa e começou a comentar, né, de como é que foi o período da cura e tudo mais. Só que como a gente tomava, basicamente, ele dava o remédio para ela um dia sim, um dia não, e às vezes era 2 vezes no mesmo dia, e esse remédio era muito forte, deixava ela com muita sonolência no dia e no dia seguinte. E a gente começou a perceber essa questão do remédio que ela comentou, né, de passar um mês, mais alguns dias, e até o momento nunca mais precisou. Só que depois de tudo isso, essa cura das inflamações que ela tinha, realmente ela foi curada 100%. Mas além dessa parte das inflamações, ela também sempre teve um problema no nervo ciático. Até o momento que, em outro culto, também aconteceu uma cura que nos surpreendeu. Então, como o Vinícius falou, eu tinha mais esse problema no nervo ciático e eu sentia muitas dores e já fazia muitos anos, eu perdi a conta de quantos anos eu sentia dores no nervo ciático. E num culto no domingo pela manhã, o pastor Fernando falou que tinha alguém com dor. E ele falou que essa dor a pessoa não conseguia muitas vezes erguer a perna direita, que a perna formigava, e era exatamente o que eu sentia. E eu fui lá na frente, ele orou por mim, e hoje já fazem 2 semanas que eu não sinto mais dores no nervo ciático. Eu creio na cura e eu creio que Jesus me curou. E como a gente comentou, depois de todo esse processo de cura, hoje nosso coração se alegra porque a gente começou não só a congregar, mas começou a servir novamente, algo que fazia muitos anos que a gente já não servia, e a gente se sente à vontade nessa casa, se sente à vontade como uma família espiritual, né? A gente entrou de uma forma, né, não só com a questão física, mas a parte emocional, psicológica, de uma forma, certa forma até abalada, e Deus veio tratando toda essa parte emocional, a parte física com a minha esposa, né? Refez ela do zero, né? Então a gente está muito feliz por isso, assim, e hoje a gente pode servir nos voluntários, a gente se alegra por estar somando em parte com nossos irmãos, e com esse testemunho nós podemos falar que nós já vimos demais para não acreditar. Acredite!